O comportamento é uma manifestação da personalidade, há quem afirme isso. Mas aí, se o comportamento é a manifestação da personalidade, eu tenho que definir a personalidade. O que seria a personalidade? Bom, a personalidade ela não tem uma definição fechada. Eu tenho um livro, Teorias da Personalidade, que é conhecidíssimo das pessoas da psicologia e da filosofia, que assim, elenca lá diversas teorias de personalidade. Assim, mais notadamente, mais especificamente, eu tenho a psicanálise, a própria psicanálise, que estrutura a personalidade num tripé e de ego-superego, que é um assunto para um psicanalista tratar. Eu tenho a questão comportamental cognitiva, começaram separadas, eu tenho o comportamentalismo, tenho a psicologia cognitiva, e hoje eu tenho uma junção disso, na cognitivo-comportamental, que trata a personalidade de uma forma integrada, de uma forma em que tanto a cognição quanto o próprio comportamento se conversam entre si e daí geram um comportamento realimentando. Eu me comporto, entendo o meu comportamento e mudo o meu comportamento a partir do meu próprio entendimento do meu comportamento. E essas duas, existem diversas outras, mas essas duas desembocam numa coisa chamada atitude, que não é só o comportamento, não é só o cognitivo que é importante dentro da tua personalidade. Existem também as crenças. Então eu tenho o comportamental, as crenças e valores e o meu cognitivo atuando, sem contar com a emoção. Então, se eu trabalhar com esses 4 vetores e eliminar o comportamento, de uma certa forma, atribuindo esse comportamento a esses outros 3, eu vou ter a emoção, a cognição e as crenças interferindo na minha ação. Qual desses 3 é o mais importante, né? É difícil saber. Se a minha crença for muito forte, se eu tiver uma crença muito forte sobre um determinado assunto, sobre uma determinada posição, essa crença ela vai interferir muito no meu comportamento. Uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito, digamos, crente, ela vai ter essa componente mais forte. Uma pessoa já mais racional, mais lógica, vai ter o cognitivo como seu pilar principal no comportamento. Já a questão da emoção interfere em ambas. A emoção ela fica como se fosse um pano de fundo. É aquela questão, estou nervoso hoje, não fui bem na prova, me deu um branco. Né? Perdi um ente querido, perdi alguma coisa, isso influencia na minha performance em uma determinada ação. O Brasil perdeu a Copa, o psicológico afetou os jogadores, o emocional afetou os jogadores, o jogador agrediu o outro porque estava nervoso, é o emocional. Tecnicamente ele estava bem, cognitivamente ele estava bem, ele sabia o que tinha que fazer, a posição que ele tinha que ficar no campo, o que ele precisava produzir, fisicamente ele estava ótimo, mas ele teve uma queda emocional, perdeu as estribeiras, como dizem por aí, e daí cometeu um ato translocado e prejudicou todo o trabalho de uma equipe a partir do emocional. Então, essas 3 coisas, elas influenciam nesse comportamento, digamos assim. Então, a questão que surge é a seguinte: o que determina o comportamento de uma pessoa? O que determina isso? Uma das componentes, uma das coisas que podem determinar o comportamento seria a educação que essa pessoa tem. Não uma educação tecnológica, uma educação, digamos, escolar, enfim, uma formação acadêmica, não. A educação mesmo, da tenra infância, né? Nasceu, começou a falar, começou a observar o ambiente, começou a ver o comportamento do pai, da mãe, dos irmãos. Isso vai formar o comportamento dessa pessoa. Então, nós temos essa primeira componente. Uma segunda componente seria o ambiente. Então eu tenho a pessoa formada de uma determinada forma, a partir de uma determinada estrutura familiar, uma estrutura social inicial, mas ela é colocada num ambiente onde isso não se reflete, num ambiente diferente. Ela está num trabalho onde a cultura organizacional é completamente diferente do que ela estava acostumada a lidar lá no ambiente social primário dela.
Isso determina o comportamento dessa pessoa. Pode, inclusive, haver um conflito entre o que ela acha que deve ser feito e o que ela realmente tem que fazer. Esse tipo de coisa, de fato, pode também afetar o comportamento. E, para isso, existem algumas formas de tratamento para essa situação. Eu posso, por exemplo, trabalhar as habilidades sociais desse sujeito. Esse sujeito é pouco assertivo, veio de um ambiente social onde ele tinha pouca voz, onde ele tinha podia se manifestar pouco verbalmente. Nesse caso, existem treinamentos em habilidades sociais que eu vou privilegiar essa questão da assertividade desse sujeito, né? Uma outra questão também seria a parte da comunicação verbal. A pessoa veio do meio onde a linguagem era pouco valorizada. Nesse momento, ele está dentro de um outro meio, onde isso é mais valorizado. Ele precisa falar, ele precisa se expressar e ele tem pouco vocabulário. Eu também posso trabalhar isso. Claro, lendo muito, estudando muito, mas também trabalhando a questão da comunicação verbal. Porque tem gente que lê muito, tem muito vocabulário, teria condição de falar muito bem, mas são inibidas para falar. E essa comunicação verbal é fundamental. Como eu posso me comunicar com outros se não tenho uma capacidade para isso? E não podemos esquecer também que o mundo contemporâneo ele é bem diferente do mundo em que Freud viveu, em que Skinner viveu. Hoje nós temos a internet. A internet hoje ela é, de fato, um ambiente onde o jovem, onde o adulto, onde todos convivemos. Será que esse mundo cibernético, será que esse mundo virtual, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mundo virtual, enfim, realidade virtual, então eu acho pior ainda, né? Será que esse mundo influencia no meu comportamento real, físico? Será que eu me comporto fisicamente da mesma forma que eu me comporto quando eu estou atrás de um teclado? Esse comportamento, ele é padrão? A pessoa é a mesma? Nesse caso, eu teria uma pessoa com uma dupla personalidade? Na verdade, não é que vai existir uma dupla personalidade. A personalidade é uma só. Assim como eu me comporto de uma maneira, tenho uma atitude num determinado ambiente, né? Eu tenho outra atitude em outro ambiente com uma situação igual. Pode acontecer. Eu, num determinado ambiente, eu me comporto de uma maneira para uma situação X e essa mesma situação X num outro ambiente eu me comporto diferente. O que aconteceu? Essa pessoa está confusa com relação ao que ela crê, ao que ela acredita? Não, é uma questão de adaptação, de flexibilidade. Então, basicamente, existe essa questão de eu estar ali no mundo cibernético me comportar de um jeito e no mundo real me comportar de outro? Existe, assim como existe a mesma possibilidade de eu me comportar diferente em duas situações do mundo real. Isso não é uma questão de dupla personalidade, é uma questão de uma pergunta. Seria possível, num mundo futuro, onde o virtual, esse virtual, né, seja predominante, essa coisa influencia mais na personalidade do que propriamente aquela introdução social que eu tive na família, do que aquela... Eu vi uma vez uma tirinha muito boa, né, que o menino pergunta para a mãe como é que eu nasci, como é que foi feito o meu download, né? Ele, em vez de perguntar como nasceu, ele pergunta assim: mamãe, de onde você fez o meu download? Então, já é no imaginário, né, na questão da mente das pessoas, da criança e tal, uma mistureba aí, uma misturada, uma confusão entre o que é real e o que não é. O que eu posso fazer e o que eu não posso. Isso remete-nos a questões do tipo, será que um dia eu vou poder fazer um upload do meu pensamento? Os estudiosos da inteligência artificial, do conexionismo, enfim, acham que sim, né? Nesse caso, tem um questionamento importantíssimo que bate de frente com a psicanálise, que é o inconsciente. Ora, se o inconsciente é inacessível, como vou fazer upload do inconsciente? Se eu não consigo acessá-lo, uma máquina vai conseguir? Eu vou conseguir colocar um eletrodo e vou captar o inconsciente? Bom, se eu faço isso, em vez de fazer um upload, eu posso colocar isso num ambiente computadorizado, transformar em texto, com software de leitura e transformação em texto, e daí acessar o inconsciente do sujeito. Será que isso é possível? Para os psicanalistas, provavelmente não. Para mim também não. Então existe aí toda uma questão. Mas a tecnologia e a ciência, ela não tem limites. A gente não pode dizer que isso nunca vai acontecer.
Então, são todas questões que podemos colocar aqui.